bom dia a todos e todas. Este é um programa de memórias da Assessoria Jurídica Popular, MAJUP, e hoje nós faremos a nossa quarta entrevista. Essa entrevista pretende, por meio de uma conversa livre, informal, através dos companheiros e companheiras de diversos lugares, com diferentes experiências ligadas à assessoria jurídica popular, e a partir da trajetória pessoal de cada um, trazer informações, trazer um conteúdo descontraído para que todos nós possamos conhecer um pouco mais do que é a assessoria jurídica popular. A proposta é uma iniciativa do projeto de extensão e comunicação popular do Movimento de Assessoria Jurídica Universitária Popular, MAJUP Isabel da Silva. Meu nome é Silvana Correia Neuvert, graduanda de Direito pela UFPR, integrante do Movimento de Assessoria Jurídica Universitária Popular MAJUP Isabel, juntamente com o nosso coordenador, pelo professor Ricardo Prestes Pazello, que está conosco. Olá a todas e todos, como a Silvana disse, eu sou Ricardo Prestes Pazello, professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito da UFPR, coordenador do MAJUP e pesquisador do Núcleo de Direito Cooperativo e Cidadania. Esse projeto reúne estudantes e professores da Universidade Federal do Paraná com o objetivo interdisciplinar de realizar trabalhos junto a movimentos populares, defendendo uma perspectiva crítica para o direito, uma consciência social aguçada e uma concepção popular de universidade. Até por isso, o nosso nome carrega homenagem a Isabel da Silva, lutadora camponesa pela reforma agrária em nosso estado. Na conversa de hoje, vamos contar com a presença de duas marcantes figuras da nossa assessoria jurídica popular. Estão aqui conosco e eu os anuncio com muita felicidade e muito sentido de irmandade. Kátia Regina Izaguirre Torres, professora de Direito Socioambiental da nossa UFPR, e Diego Augusto Diel, professor de Sociologia Jurídica da Universidade Federal de Jataí. Bom dia para vocês, Kátia, Diego. Sil, te devolvo a palavra. Então, hoje nós vamos começar conversando com a professora Kátia, graduada e mestre em Direito, pelo que hoje é Centro Universitário Curitiba, doutora com o período de doutorada sanduíche da Universidade de Liège, na Bélgica, pelo programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento, MAD, UFPR, no qual, em seguida, também atuou como docente. Para não falar do seu pós-doutorado da PUC, Paraná, e no ano de 2020, ela trabalhou como assessora jurídica na Organização dos Direitos Humanos da Terra e de Direitos, e atualmente é professora das disciplinas de Direito Ambiental e Direito Agrário da graduação em Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR, onde também coordena o ECOA, Grupo de Pesquisa e Extensão voltado ao estudo do direito socioambiental. Kátia, tendo em vista a sua trajetória, possui muitos momentos e contato com outras áreas do conhecimento, destacando-se, portanto, a sua interdisciplinariedade, o qual foi muito forte no seu doutorado. De maneira que você entende que essa experiência, tudo isso que você viveu, Kátia, o que você entende que essa experiência influenciou na sua atuação como professora no direito em geral? Essa é a nossa questão hoje. Diante de todo esse leque, essa experiência, nós gostaríamos de saber de você, o que contribuiu no direito em geral. A palavra é sua. Obrigada, Silvana. Bom, eu queria saudar a todas e todos, né, a Silvana e Stephanie, que estão aqui pelo MAJUP Isabel da Silva, conduzindo essa atividade que eu acredito que é, assim, extremamente acolhedora, né, para todos e todas que vêm aqui, que, de alguma forma, sempre estão interagindo com o projeto, né, projeto de extensão. Queria saudar também o meu colega, Diego Dil, né? Uma satisfação a gente poder estar juntos hoje, assim, poder dialogar um pouco mais, né? E também ao professor Ricardo Prestes Pazello,
coordenador do Majup, um colega que a gente tem alguns, né, tem vários diálogos já há bastante tempo. Então, assim, eu acho que nessa pergunta, Silvana, eu acho que influenciou muito, mas é aquela coisa eu acho que eu busquei esse caminho também pelo meu interesse, assim, porque desde a graduação, o campo do direito me parecia um campo que não me encaixava muito bem, né? E eu sempre tive interesse por questões ambientais. E, ao mesmo tempo, até pelos amigos, enfim, eu sabia, por todas as interações, assim, que eu tive ao longo da formação, eu sempre pensei muito, assim, que a questão ambiental, ela não encontra respostas só com o olhar do direito, né? Que a gente depende de conhecer o que as outras áreas pensam e também depende de conhecer a realidade, né? Então, com esse sentido, depois do mestrado, né, eu pensei, não, para trabalhar a questão ambiental, o espaço mais adequado seria um espaço interdisciplinar, né? E aí busquei fazer o meu doutorado junto à pós lá de Meio Ambiente e Desenvolvimento, que é um espaço extremamente interessante, assim, de como que eles conduzem as pesquisas, como que a gente organiza a elaboração das teses, tá? Hoje eles têm um programa de mestrado também, que eu acho que só vem a somar ali em todas as estratégias de pesquisa do programa e tal. E aí, com isso, eu acho que as coisas se juntaram, sabe? E aí, esse olhar, assim, acho que olhar o direito como algo que tem que se comunicar, né? Principalmente com relação à questão ambiental, que tem que estar próximo à realidade social, e principalmente à realidade dos grupos sociais que são mais vulneráveis, né? Diante desse modelo hegemônico de desenvolvimento, acho que é a minha preocupação central, né? Acho que eu colocaria por aí. Muito bom, Kátia. Essa interlocução, né, entre saberes que a modernidade colonial, ocidental e capitalista, para usar alguns adjetivos apenas, coloca em suas caixinhas, tem, a meu ver, na tua participação como, e aí eu digo aqui mais como colega, né, nessa posição quase formal na Universidade Federal do Paraná, né? Tem na tua participação alguém que, de fato, rompe essas fronteiras e quebra essas estruturas, ou pelo menos anuncia essa possibilidade, né? E um pouco nessa esteira também, aproveitando que a Silvana perguntou para você, Kátia, essas coisas, agora eu vou me dirigir ao companheiro Diego Diel, porque também estamos aqui com ele, né? Um companheiro de longa data, na verdade, meu calouro nos tempos da graduação em Direito na UFPR, quem diria, quando atuamos juntos na extensão popular universitária, seja no antigo SAJUP, como a gente denominava à época, né, o Serviço de Assessoria Jurídica Universitária Popular, que hoje é parte da história do MAJUP, seja no Núcleo de Direito Cooperativo e Cidadania, né? Nós tivemos essa interlocução do tempo de graduação, depois ele foi fazer o mestrado em Belém, na Universidade Federal do Pará, e dali rumou para o doutorado, com um período sanduíche também, na Universidade Nacional Autônoma do México. O doutorado foi feito, na verdade, em Brasília, na UNB, né, na capital da República, onde ele viveu intensamente a política nacional. Aliás, depois de uma rápida passagem como professor em Teresina, no Piauí, foi exercer a docência no interior de Goiás, concursado pela Universidade Federal de Goiás, em Jataí. Hoje integra a denominada Federal de Jataí, que se emancipou, vejam vocês, da UFG. Professor de Sociologia Jurídica e Criminologia, imagino eu que, dentre outras coisas, né, Diego, na graduação da hoje UFJ e de Direito Agrário e Ambiental, da pós-graduação em Direito da UFG, é também coordenador do projeto de extensão Najup Josiane Evangelista e integrante da Secretaria Nacional do IPDMS, aliás, reeleito como secretário-geral. Diego, quero te perguntar, do Boqueirão curitibano a Belém do Pará, da Brasília Candanga ao BR Obró piauiense, do cosmopolitismo da Ciudad de México ao interior goiano, qual sua visão de Brasil hoje e qual influência exerceu sobre sobre você toda essa rica trajetória por tantos lugares? Bom dia de novo, Diego.
Bom dia, Ricardo, bom dia, Silvana, bom dia, Kátia. Muito feliz de estar aqui, que bom que finalmente deu certo, né? Depois de várias tentativas aí, finalmente a gente conseguiu se encontrar, né? Eu não esperava essa pergunta, mas o fato é que eu, como o professor Ricardo colocou, né, eu sou um nômade. Eu fiz graduação no Paraná, fiz mestrado no Pará, fiz doutorado em Brasília, com esse estágio fora do Brasil, né, no México. Isso nos faz ler o Brasil de uma outra forma, né? Não existe um Brasil, existem muitos Brasis. E eu, como autêntico curitibano, né, que não conhecia muita coisa de Brasil até sair para essas outras paragens desse país continental, eu tinha uma visão muito restrita, uma visão muito limitada, né? As pessoas do Sul não fazem ideia do que é o norte do Brasil, né? Do que é o Nordeste. Então, você conhecer essas realidades, vivendo e convivendo com as pessoas, conhecendo a cultura, entendendo melhor a história, eu diria que eu recebi um grande banho de Brasil, né? E eu diria o seguinte, que o Brasil é um país de muitas contradições, é um país que tem marcado fundo, por conta da sua história, os elementos da dependência, né, do subdesenvolvimento, do patriarcado, do racismo estrutural, né, e de muitos outros elementos que marcam todos esses Brasis, mas que se manifestam de formas diferentes, né? Então, muitas vezes o pessoal do Sul tem uma visão, às vezes, excessivamente negativa, ou às vezes até o contrário, excessivamente idílica em relação aos nordestinos, aos nortistas, né, aos goianos, e a gente consegue perceber que em todos esses traços, em todos esses Brasis, essas formas de ser brasileiro, brasileira, esses marcos estão presentes, né? O marco do patriarcado, do racismo, da homofobia, mas não são apenas traços negativos, né? Nós temos também muitos traços positivos, muito importantes. A gente vê um elemento da solidariedade, a gente vê o elemento da abertura, né? O povo brasileiro gosta muito de conhecer o novo, talvez no Sul com um pouco mais de cautelas, receios, etc., né? Mas é muito bonito ver como o pessoal do Norte, do Nordeste, recebe as outras partes do Brasil, né? Tem muito interesse em conhecer essas outras realidades, e também no Centro-Oeste, né? Então, enfim, como você me pegou desprevenido, é o máximo que eu consigo dizer por agora, mas eu posso depois complementar mais alguma coisa em relação a isso. Tranquilo, Diego. Eu pensei que você ia mobilizar o Darcy Ribeiro aqui para nossa resposta explicitamente, mas ela teve na entrelinha. Inclusive, eu vou subverter aqui a ordem do nosso roteiro, Sil, se você me permitir, bem rapidinho para perguntar para a Kátia, nessa experiência dela na Bélgica, como foi ver o Brasil de fora, estando, sei lá, estabelecida algum período por lá, né? Não sei quanto tempo você ficou. Qual foi a tua visão assim de fora, como brasileira na Europa? Então, foi interessante, assim, porque, de certa forma, a gente foi para lá, eu fui para lá com o vídeo do professor Pierre Stassar, por conta do trabalho com a agroecologia, né? Um interesse enorme que vinha, né, principalmente dos países europeus de um modo geral, em conhecer essa agroecologia que nasce na América Latina, né? E que nasce justamente a partir das aproximações que tem, né, entre os movimentos sociais, né, os pesquisadores, enfim, que vai criando essa perspectiva e essa abordagem que hoje está, né, vamos dizer assim, ali, de certa forma, legitimada, né, pela PNAAP, né, pela Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Então, eu achei muito interessante o que me chamou bastante a atenção foi isso, sabe?
esse interesse, ao mesmo tempo que se tem de conhecer uma experiência, que é uma experiência que nasce da realidade latino-americana, e, ao mesmo tempo, toda a problematização daí decorrente, né? Porque, no fundo, se a gente for pensar depois, a gente tem toda essa, vamos dizer, você citou bem essa questão da modernidade, enfim, né? Os efeitos da colonização, como a colonização faz com que a modernidade, na verdade, tenha sido essa fórmula de sucesso, entre aspas, né? E os riscos que se tem, às vezes, da gente ter experiências que são apropriadas também pela visão eurocêntrica de mundo, né? Então, eu tive sempre, assim, esse cuidado sensível de ficar, né, observando, assim, essa movimentação. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem experiências lá que se desenvolvem de agroecologia, né, que são de uma escala completamente diferente da escala brasileira, até pela dimensão territorial, né, é importante que, ao mesmo tempo, exista esse reconhecimento, né, das práticas de agroecologia, mas, ao mesmo tempo, algumas experiências daqui são muito diferentes, né? A gente percebe, às vezes, em algumas ações, como, por exemplo, quando a PNAPO entra, né, na esfera do Estado e sai o decreto que legitima isso, etc., né, existem ao lado dela uma série de outras iniciativas que os movimentos sociais pleiteiam justamente também esse caminho, né, do reconhecimento legal de alguma prática ou experiência, etc. E eu observei que existiam algumas discussões que diziam assim, não, se o movimento social busca o seu reconhecimento de alguma prática pela via do Estado, isso não seria, na essência, uma perspectiva do que eles chamavam lá, por exemplo, de justiça ecológica, né? E, assim, isso revela, às vezes, um conhecimento incompleto do que é a realidade das lutas dos movimentos sociais aqui, né? Na realidade latino-americana, que ainda se travam, né, dentro do Estado. É muito difícil a gente pensar numa experiência que seja absolutamente independente, né, de reconhecer que também essas lutas têm vamos dizer assim, tem um espaço, né, importante também dentro do Estado. É um papo, né? É muito complexo para a gente falar disso agora. Mas foi uma experiência interessante, assim, a gente vê lá uma série de práticas que são, vamos dizer assim, voltadas, né, para essa preocupação da transição ecológica e, ao mesmo tempo, sutis diferenças, né? Eu acho que o interessante é buscar essa comunicação, né? Entendendo que nem sempre vai ser uma comunicação, vamos dizer assim, que vai buscar um consenso, né? Vai gerar seus conflitos, mas o conflito faz parte, inclusive, desse buscar, né? Desse buscar, dessa transição, enfim, que a gente espera que um dia a gente atinja, né? Um outro modelo de agricultura. É isso. Legal, Kátia. Só para não perder essa bola, e a terra dos irmãos Flores Magón, Zapata e dos mariachis, Diego? O que te fez aprender sobre o Brasil? Estar na cidade do México, no México, enfim. Olha, me fez aprender que existem muitas convergências, mas também muitas diferenças, né? O povo mexicano se identifica muito com o Brasil, né? E gosta muito do Brasil e do povo brasileiro, e tem muitas confluências, muitas identidades. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção lá no México é que, apesar de a experiência colonial deles ser muito diferente, né, porque lá havia uma civilização, né, muito estruturada, né, e eles têm muito orgulho dessa história também, né, e diferente do Brasil, que tem muitos povos indígenas diferentes, né, muitas etnias diferentes, cada região do Brasil. Eu acho que isso também ajuda a gente a compreender as diferenças entre os Brasis, né? Porque a herança guarani do povo do sul do Brasil é uma, né? A herança tupinambá, a herança carajá, enfim, são heranças diferentes, né? Mas uma coisa em comum que eu percebi é essa perspectiva de uma leitura do cristianismo, né? O México é um país talvez mais ardentemente cristão e católico do que o Brasil, né?
ou seja, é um povo que pratica muito mais e se referencia muito mais em valores do cristianismo e do catolicismo do que o próprio povo brasileiro. E a Virgem de Guadalupe é para eles o que é a Nossa Senhora de Aparecida, né? E a história dos dois tem algumas diferenças importantes, porque a Virgem de Guadalupe é baseada numa imagem da santa pisando numa cobra, né? E para os povos do México, né? Os astecas, os mexicas, etc., a cobra era a divindade, e o Eduardo Galeano conta, né, que no início da difusão do catolicismo no México, os ameríndios eles fingiam cultuar a santa quando na verdade cultuavam a cobra, que era o Quetzalcoatl, né, a grande divindade, a serpente emplumada. E no caso do Brasil, a Santa de Aparecida, ela também tem um contexto caboclo, né, um contexto dessa cultura popular, né, e de povos que são produto da mestiçagem, né, essa mestiçagem brutal e violenta, né, do branco com o índio, do branco com o negro, e aí são caboclos que encontram num rio a imagem da santa, e a partir disso vem toda essa história, né? Então são duas santas que têm histórias diferentes e parecidas ao mesmo tempo, e que cumprem papéis muito importantes nesse cristianismo popular no México e no Brasil. Legal, gente. Muito bom ouvir a experiência de vocês. Sil. Eu tomando gancho na fala do Diego, essa experiência dos vários Brasis, né? Eu tenho experiência, assim, com relação ao norte, né? Que morei no norte, e realmente esse abraçar deles, da cultura que vem de um outro estado é muito bom. E essa realmente a gente percebe quando você convive, quando você mora nesse estado, nesses estados diferentes do sul, né? Você percebe como há uma diferença, mesmo dentro do Brasil, a riqueza que há de uma diversidade que nós precisamos urgentemente conhecer, e isso é muito bom. Também no Centro-Oeste, quando eu morei no Mato Grosso, é muito acolhedor quando você chega e você é recepcionado em todas as áreas, na área cultural, né, área política, enfim, você trazer algo, eles são muito receptivos, né? E quando o Diego fala isso, isso me veio muito forte a minha vivência pessoal quanto a isso, né? Então, vamos a Kátia novamente. Kátia, no seu capítulo 8 da sua tese de doutorado sobre sistemas participativos de garantia, intitulado de O Sujeito entre o Direito e Realidade, um caminho para a ruralidade sustentável, você aborda a insuficiência do direito ao tentar abarcar todas as subjetividades a partir do sujeito de direito da modernidade. Você poderia nos falar, nos trazer algo um pouco a respeito dessa sua teorização e nos explicar se, a partir dela, você conseguiu alcançar a formulação sobre o que é o direito? A palavra é sua. Quanto tempo tem de resposta? É um recorte grande, né? Mas, assim, dando os pitacos aqui, né? Na discussão do sujeito de direitos, né? Eu acho que essa é uma fórmula, né? As fórmulas mágicas, assim, que o direito tem para tentar traduzir a vida, que tem sua força e sua fraqueza, né? Porque, na verdade, é insuficiente, né, para lidar com, vamos dizer assim, todas as necessidades dos sujeitos que estão em interação, né? Que estão em interação nessa mesma sociedade. E, ao mesmo tempo, a fórmula que se consagra na modernidade é justamente uma fórmula que cria, ao lado do perfil ideal de sujeito, um não sujeito de direito, ou um sujeito parcialmente incluído no sistema de direitos, né? Quando a gente fala para a realidade, por exemplo, dos povos originários e tradicionais, quando a gente faz esse olhar para a realidade da agricultura familiar e camponesa, a gente percebe muito isso,
né? A gente tem uma semi-inclusão muito ligada às titularidades, né? Ou seja, ao potencial econômico. Parece que quanto mais o potencial econômico avança, mais a pessoa tem condições de acessar esse perfil ideal de sujeito. E isso, de certa forma, tem que ser repensado, né? Porque, na verdade, se a gente for analisar bem, mesmo a separação natureza e humanos é uma separação que é criada a partir da modernidade, né? E não é realidade. Se a gente for considerar bem, né? Humanos, não humanos, terra, natureza, eles estão em relação, né? Existe vamos dizer assim, uma interação, um metabolismo que liga humanos, não humanos, terra, natureza. A partir do momento que você coloca um sistema, né, que estimula a apropriação econômica, né, e que faz uma análise reducionista dessa complexidade, né, eu acabo criando condições, inclusive, para romper esse metabolismo, né, e as situações que decorrem daí acabam fazendo com que a gente tenha um sistema de direitos que seja um sistema de direitos que serve a manutenção dessa ruptura, né? Então, isso é algo bastante problemático, porque eu acho que vamos dizer assim, a forma sujeito é uma forma, né, que a gente tem que se preocupar no sistema de direitos, a gente tem que se preocupar em como preencher essa forma, porque se for preencher essa forma com essa mesma visão de predomínio de uma racionalidade econômica, assim, de apropriação, vamos dizer, no sentido de financiarização, né, da vida, dificilmente a gente vai mudar o que está aí. Né? Então, foi nesse sentido, mas né, não digo nem nesse sentido na tese, né, porque a tese foi de 2012, eu acho que dali ainda já fiz algumas reflexões, assim, sobre isso, e continua, né, vamos dizer assim, é aquela reflexão que a gente não deixa de perceber, né? Ela está sempre dentro desses nossos diálogos e tal. Acho que eu e o professor Pazello, a gente já conversou algumas vezes sobre isso em disciplinas e tal, mas acho que é um ponto central para falar sobre o sistema de justiça, o sistema de direitos, né? Eu acho que essa categoria sujeito, essa forma sujeito, é algo bastante importante para a gente pensar uma transição. Né, uma transição para uma perspectiva, vamos dizer assim, uma perspectiva de uma transição, quando eu digo ecológica, é ecológica no sentido na vertente socioambiental, né, sem separar gente e natureza, né, que me parece algo absolutamente abstrato. E eu acho que isso, pelo que eu notei da pergunta, claro, né, dá para a gente falar bem mais assim, mas eu acho que seria essa ideia, assim, para a gente dialogar. Legal, Kátia. A pergunta que, inclusive, a gente fez entre nós, né? Para quem nos acompanha, nós lemos textos dos dois convidados, da Kátia, do Diego, e ficamos sempre com essa preocupação, né? O que eles entendem por direito, para que isso reflita, né? Nessa perspectiva popular, enfim, de assessoria jurídica e da própria forma de entender o fenômeno jurídico, né? E, de fato, a pergunta é ampla e poderia fazer com que a gente ficasse aqui conversando não só um período, né? Mas 2, 3. Não vamos fazer uma banca de doutorado revisitada da Kátia, com certeza. Eu vou passar a pergunta para o Diego nessa mesma linha, ainda que um foco um tanto distinto, até porque conheço também, né, a produção do professor Diego. Diego, não é de hoje que nós debatemos nos marcos das concepções críticas sobre o direito, não é mesmo? Um dos nossos interesses nessas entrevistas é compreender a visão dos assessores jurídicos populares brasileiros acerca exatamente desse fenômeno, como eu estava falando antes. Você, por exemplo, tem sólida formação teórica marxista, mas também é um advogado popular, experimentado, no contexto da RENAP, né? A nossa Rede Nacional de Advogados e Advogados Populares. Ou seja, você consegue articular uma teoria crítica com a luta por direitos humanos. Aliás, como a professora Kátia, na sua também consolidada trajetória nesse campo. Bom, Diego, a gente gostaria de saber aqui o modo como você encara a relação entre marxismo e direito, especialmente considerando a influência dos estudos da obra de Roberto Lira Filho, que você adquiriu, especialmente, ainda que não só no período de Brasília. Como é que você vê a questão?
Bom, primeiro, a gente tem que partir do pressuposto de que não existe um marxismo, existem vários, né? Nós temos um marxismo estruturalista, existe um marxismo mais ontológico, da linha lukácsiana, tem um marxismo latino-americano, né? Então, acho que primeiro é matizar que existem vários marxismos, né? Inclusive o marxismo de Marx, né? Que talvez seja o não marxismo, porque ele se dizia não marxista, né? Então, essa distinção entre uma leitura marxiana e uma leitura marxista, né? E a leitura marxiana é uma leitura certamente em disputa, porque a tradição de interpretação de Marx ela foi muito matizada pela história da publicação das suas obras, né? O acesso a obras tardias se deu de forma muito recente, né? No período muito recente, e o interesse pelas reflexões teóricas do último Marx, né? Esse Marx que produziu os Grundrisse, o Capital, né? E os manuscritos que eram preparatórios para o Capital 2, 3, 4, etc. E os debates sobre a Rússia, entre outros temas, têm crescido o interesse apenas nesse último período, né? Então, essa é uma primeira questão importante, né? Eu vejo que cada marxismo tem uma leitura sobre o direito, né? Então, por exemplo, o marxismo estruturalista ele vai se apegar muito a um texto introdutório de Marx, um texto que faz uma cisão muito mais para fins didáticos do que realmente um corte de pesquisa, né, um corte epistemológico que Marx fazia, que é a famosa distinção entre infraestrutura e superestrutura, né? Então, eu particularmente vejo que foi uma exposição didática de Marx, mas não era o caminho de pesquisa de Marx, essa cisão, né? Mas o estruturalismo tomou esses dois âmbitos estruturais como decisivos para definir aonde situar o direito, né? E aí, situando o direito no plano superestrutural, esse marxismo estruturalista ele vai colocar o direito, ora no plano da ideologia, ora no plano da política, da dominação, né? E como reflexo das relações sociais estabelecidas num plano infraestrutural. Essa é uma leitura, não é a minha leitura, né? E, ao mesmo tempo, né, você fala do professor Roberto Lira Filho. Eu me inspiro, sim, no Roberto Lira Filho, mas, ao mesmo tempo, reconheço que ele dá uma hegelianizada no conceito de direito dele, né? Porque a ideia do direito como legítima positivação da liberdade conscientizada, na minha leitura, é uma construção conceitual talvez mais hegeliana do que propriamente marxista, né? Porque parte da perspectiva de que é a liberdade que vai sendo conquistada e que avança a partir de um vetor histórico de liberdade que vai sendo conquistada e conscientizada, né? Eu particularmente vejo o direito como relação social, né, que organiza as sociabilidades. E essas sociabilidades podem ser de liberdade conscientizada, mas também pode ser de dominação. E a nossa história colonial ela fala muito disso, né? Houve a imposição de um direito construído pelo colonizador, né? E que tenta se impor sobre práticas de organização social dos povos ameríndios, né? E isso caracteriza também o fenômeno do pluralismo jurídico, ou seja, um direito imposto pelo colonizador contra formas de organização social, né? E aí a gente tem esse debate, né? É direito, não é direito? Esses sistemas de organização social dos povos ameríndios, né? Pré-colonização ou durante o período colonial,
eu particularmente tenho a leitura de que sim, né, são formas de organização jurídica dessas comunidades, assim como os negros fugidos da escravidão, que formaram os quilombos, eles organizaram relações sociais, né, com uma estabilidade que era marcada por padrões jurídicos, né? Então, eu não vejo como pode ser possível não haver direito no Quilombo de Palmares, que chegou a ter 20 a 30 mil habitantes, né? Com formas de propriedade, com relações familiares, com contratos, relações econômicas, outros tipos de relação, com hierarquias sociais, políticas, militares, etc., né? Então, não vejo como não possa existir formas de relação social marcadas pelo elemento jurídico, né? Mas, enfim, é um debate complexo. Eu respeito muito também as leituras que tentam concentrar um pouco mais o direito numa prática da modernidade, do capitalismo, e acho que é uma contribuição fundamental na minha leitura para compreender as especificidades não do direito, mas do direito na sociedade capitalista, né? Mas acho que é nisso que a gente tem um debate aí que é muito rico. Perfeito, Diego. O objetivo, obviamente, dessas perguntas é provocar vocês a entrarem mesmo nessas polêmicas e registrar as formas que a gente tem de concepção do direito, né? Evidentemente críticas, como contribuição dessa diversidade toda para a assessoria jurídica popular em geral, por exemplo, né? E seguindo um pouco essa trilha aqui no nosso roteiro, eu me interessei de perguntar para a Kátia, entrando já nesse eixo da AJP, Kátia. Como é que você vê as possibilidades de atuação da assessoria jurídica popular no contexto dos conflitos socioambientais, considerando a diversidade de modos de organização que vão da luta política mais geral, por exemplo, de uma via campesina, até a certificação de caráter mais técnico da produção agroecológica, como você muito bem estuda, né? Como que a JP pode atuar nesses contextos tão diversos, ante tanta diversidade também de formas de pensar o próprio direito, entre nós, intelectuais da universidade, entre nós, assessores jurídicos populares, entre nós, militantes da causa dos movimentos? Kátia, se você puder nos dar um pitaquinho, também é pergunta ampla, mas a ideia é essa. Como que a JP contribui para tudo isso? Joia. Então, eu acho que a assessoria jurídica popular, ela tem, vamos dizer assim, é super importante quando a gente fala de carreiras jurídicas mencionar a assessoria jurídica popular, porque eu acho que é o espaço aonde, bom, né, eu tenho um espaço de desconforto com os espaços tradicionais do direito, assim, parece que dá uma sensação, com vocês também deve ter isso, né, não há um encaixe, assim, né, aquele tipo, aqui é um lugar de fala, não, né, o direito hegemônico cria ambientes, eu digo, desconfortáveis, mas o espaço da assessoria jurídica popular, eu acho que é um espaço fantástico, porque a gente tem uma amplitude enorme de atuação, né? E que é uma atuação que não está restrita, por exemplo, à entrada com ações judiciais, né? A gente tem dentro dessa ideia da assessoria jurídica popular, eu acho que uma capacidade de maior envolvimento nessas causas, né? E ao mesmo tempo de uma participação que vai, vamos dizer assim, desde a educação jurídica popular, que é um campo que eu acho fantástico, assim, a gente conversar sobre todos esses planos, né? Todos esses direitos, vamos dizer assim, né, que surgem no Quilombo, como o Diego falou, que surgem ali nos povos, nos territórios dos povos, que surgem em todos os lugares, né? E ao mesmo tempo, nesse espaço da educação jurídica popular, a gente tem incidências também que podem ser feitas, né? E daí são várias as ações. São incidências que podem ser feitas junto ao Estado para a construção de políticas públicas. A gente tem vários exemplos, assim, né, de construção de políticas públicas, mas também de construção de experiências que venham a colocar esses direitos, né, em disputa,
como, por exemplo, acho que eu podia citar aqui, né, você mencionou a questão da certificação dos sistemas participativos de garantia, mas, na verdade, a certificação participativa é a metodologia que dá origem ao que a lei chama de sistemas participativos, né? Como que ela surgiu? Ela surgiu em reação, né, à imposição do MAPA, na época, de criar uma, vamos dizer assim, uma portaria que instituía a forma de certificar a produção, como sendo uma produção agroecológica orgânica, apenas via empresas e por sistema de auditoria. Isso ia aumentar o preço dos alimentos terrivelmente, nem todo mundo ia ter acesso, né? Aí grupos de agricultores aqui começaram a pensar, bom, então, a gente sabe certificar se tem ou não, né? Veneno, enfim, se a produção é ou não orgânica. Por que não criarmos um sistema próprio? Né? E aí criaram a metodologia, uma metodologia bastante interessante, porque ela não era organizada via uma entidade jurídica, com personalidade jurídica, era um coletivo, né, de entidades. E aí, uma coisa interessante também, quando a gente observa, assim, dessa metodologia de certificação, que ela acaba sendo reconhecida na lei e, ao mesmo tempo, ali ela se aprisiona. Porque ali, eu lembro que uma das primeiras coisas que a legislação impõe é um sistema de sanção, por exemplo, né? O que na certificação participativa não existia, porque era o diálogo, né? A intenção não era que a pessoa fosse excluída do sistema de certificação, pelo contrário, que ela entendesse aonde que tinham problemas naquela conversão, né, do solo para um solo agroecológico e tentasse, enfim, somar e aprender junto e dialogar, era essa a ideia. Daí imagine criar um caderno de normas com um sistema de sanções, né? É um passo. Então, hoje em dia se pensa assim, até se questiona, né? Certificação participativa, em que medida ela, vamos dizer, foi realmente uma conquista, ou ela também representa aquela coisa, né? Tudo tem os seus dois lados. E quando a gente olha dentro da assessoria jurídica popular, tem experiências hoje, como, por exemplo, a RESA, né? Que é a rede de justamente guardiões das sementes crioulas, que também desenvolveu a sua metodologia, né, de saber como guardar sementes, como garantir que os agricultores e agricultoras continuem reproduzindo as sementes da agrobiodiversidade. Metodologia bem semelhante, até porque tem grupos que participaram da certificação participativa que continuam agora envolvidos na RESA, né? E gente da assessoria jurídica popular, é aí que eu queria chegar, né? E todo esse processo teve a participação da assessoria jurídica popular, de várias formas, não só no sentido, vamos dizer assim, de, eu vou dizer a lei, não, mas eu vou construir, né, coletivamente, aprendendo junto, né, aprendendo um aprendizado que todo mundo se coloca como aprendiz, enfim, e construindo uma perspectiva outra, né. Eu acho que aí reside uma riqueza muito grande da assessoria jurídica popular. E também, junto a isso, a assessoria jurídica popular tem um papel importante na incidência legislativa, né? Como a gente vem observando hoje, os fortes retrocessos que existem com relação a uma série de políticas socioambientais, a assessoria jurídica popular faz um papel importantíssimo, que por vezes vai chegar na judicialização. Mas eu acho que todo esse campo que é, vamos dizer, não estou falando dentro das estratégias de judicialização, são igualmente importantes. Né? Eu arriscaria dizer que a judicialização seria uma alternativa que você vai testar por último, quando todas essas outras etapas não... Né? E essa participação em coletivos, eu acho que também ajuda demais. Porque o assessor jurídico popular sozinho é barra, né? É pesado, assim, se a pessoa não se articula em redes e coletivos, da onde participam também, né? Eu acho que tem aí essa perspectiva de uma outra sociedade, tem que participar a academia, tem que participar os movimentos sociais, eu acho que a gente tem que dialogar, né? Por isso, eu acho que sou um entusiasta da assessoria jurídica popular, que era uma coisa... Eu me graduei há um tempinho já, né? Melhor não falar em datas, mas a minha graduação nunca foi falado sobre isso, né? A gente, na época, era formado para atuar como advogados ou como advogadas, como promotores, defensores, juízes, e acabou. Nem a ideia da carreira do pesquisador, da pesquisadora era abordada, né? E uma leitura muito positivista também, né, de conhecer a legislação e operar o direito, né?
que espaço né? Como é que você se encontra num espaço que ele é dado assim, né? A tua opção é A, B ou C, ou, e aí você pega e vai, como se fosse uma caixa de ferramentas, operar o direito. Era algo, assim, bastante desanimador, vamos dizer assim, né? E com o campo da assessoria jurídica popular, eu acho que se abre, assim, uma chave, sabe, muito boa, assim, de um espaço onde você pode, e aí uma grande característica de quem trabalha com assessoria jurídica popular, que é a criatividade, né? Eu acho que um espaço de criar, assim, e criar coletivamente, eu destacaria esse elemento. E é isso. Muito legal, né? Criatividade para além da mera inteligência sobre a técnica, né? Em vez de ir por aqui ou por ali também, uma forma de ver as coisas todas. Inclusive, essas duas respostas últimas de vocês, né? Me fazem exatamente pensar nessas tensões todas, né? Porque não há nenhuma dúvida de que os povos e os movimentos têm suas formas de organização, né? E não há nenhuma dúvida de que eles sentem o impacto do direito, né? E aí é interessante traduzir isso que vocês estão dizendo justamente pelo caminho da prática e da experiência daqueles que põem o pé no barro, como a assessoria jurídica popular se pretende. E que a gente, ao mesmo tempo, almeja que se expanda, né? Por exemplo, a Silvana, que é nossa estudante aqui na UFPR, está prometendo ir para a América do Norte, para o Canadá. Espero que ela abra uma assessoria jurídica, abra, junto com estudantes das universidades, enfim, apoiadores, uma assessoria jurídica popular por lá, não é, Silvana? Contigo a palavra. Ah, com certeza. A semente já foi colocada na terra, não tem como não germinar agora, é só cuidar, né? E encantada pela trajetória de ambos, tanto da Kátia quanto do Diego, e agora eu me reporto ao Diego, considerando, Diego, essa trajetória, esse caminho todo, né, em especial considerando o caminho agora específico que você percorreu desde o Sajup, no Paraná, até o Najup, né, em Goiás. Nós gostaríamos, estamos curiosos em saber de você, e que você falasse algo sobre o que você entendeu por advocacia popular e assessoria jurídica popular. A palavra é sua, por gentileza. Uau, senta que lá vem história agora. Brincadeira, eu vou tentar resumir muito rapidamente aqui, dizer o seguinte, né? Primeiro, a assessoria jurídica popular, enquanto um conceito, né, é um conceito de uma prática, e o conceito surgiu nos anos 90. A prática é a prática que vem desde a advocacia na época da ditadura, né? Que buscava soltar presos políticos, defender comunidades camponesas, urbanas, etc., que eram atacadas, né? E é desse contexto, inclusive, que surgem teorias críticas do direito no Brasil, como o direito alternativo, o pluralismo jurídico, etc., inspirado em debates da Espanha, da Itália, etc., né? Mas com tons muito latino-americanos, muito brasileiros. E se formou nos anos 90 uma rede de estudantes, né, e de projetos de assessoria jurídica universitária, projetos de extensão, né? Primeiro era uma coordenação, que era a CONAJU, que depois, no debate de redes, né, dos anos 90, se conforma na atual RENAJU. E o SAJUP nasceu de alguns estudantes da graduação em Direito da Federal do Paraná, que foram participar de encontros de estudantes, que conheceram a rede, que conheceram experiências e resolveram criar, então, o projeto, né? E o projeto aqui, né, ele foi criado no começo dos anos 2000. Eu entrei na UFPR em 2004, né, então tinham poucos anos ainda, né, e projetos mais lá para Itaperuçu, né, o projeto da rádio comunitária, propostas de trabalho em escola, etc., né, com crianças carentes, tal, mas ainda numa concepção muito embrionária, ainda pouco desenvolvida, eu diria pouco política, da assessoria jurídica popular, né? Então, ainda faltava avançar em aspectos importantes, né? Porque, por exemplo, sequer a advocacia popular era considerada, né?
Então, era uma assessoria jurídica popular focada num trabalho de educação popular em direitos, organizando atividades pedagógicas com a comunidade, o que é uma base fundamental da assessoria jurídica popular, né? Mas sem a mobilização das ferramentas da advocacia popular, né? E sem a compreensão de que nós não somos meros operadores, operadoras do direito, mas construtoras do direito, né? E quem lida com processo legislativo, por exemplo, compreende isso muito rapidamente, né? Nós não temos que nos contentar com as ferramentas que as leis nos colocam à disposição, né? O exemplo que a professora Kátia traz é exatamente isso. Nós podemos criar outras ferramentas, né? E imprimir a subjetividade desses povos, das classes e grupos oprimidos nessas ferramentas. Então, e eu me considero um extensionista, né? Eu sou um extensionista da assessoria jurídica popular, desde que eu era calouro, fiz 5 anos de extensão no SAJUP do Paraná e no mestrado, no doutorado também, né? Porque quando eu vou para o Pará, eu passo a integrar o Najup Isacunha, que era um projeto que na época ainda existia lá, né? E o pessoal lá também, com experiência de rádio comunitária num bairro de periferia, trabalhando direitos da população, né? Também trabalhamos muito forte o direito à saúde, formamos um fórum popular de saúde lá no Pará, né? Que é um tema que eu também trabalhei no Paraná, fora muitas outras coisas, né? Passe livre, direito dos estudantes nas escolas públicas, no núcleo de direito cooperativo, que eu tive o primeiro contato com o MST e comunidades camponesas, tal. E na UNB é que eu diria que nós demos um passo à frente, né? Que procuramos, inclusive, sintetizar num artigo que está publicado numa das edições da revista Insurgência, do IPDMS, né? Relatando o primeiro ano da criação da AJUP Roberto Lira Filho. E o que tem de novidade nessa experiência lá da UNB, né? Primeiro, foi um projeto de extensão criado por estudantes de pós-graduação. Tinha a participação de estudantes da graduação, mas a iniciativa era de pessoas da pós-graduação, que, portanto, já eram advogados e advogadas e que vinham de várias partes do país, porque a UNB tem isso, né? Muita gente de várias partes do Brasil vai para lá, faz mestrado, doutorado. Então, nós reunimos pessoas que fizeram graduação e participaram de AJUPs no Maranhão, no Sergipe, em São Paulo, eu vindo do Paraná e do Pará, etc. E então reunimos e criamos o projeto, né? E concebemos a partir de um tripé, que era a educação popular em direitos, ou seja, essas atividades de oficinas, formações, etc., é um dos pilares. A segunda parte do tripé seria a orientação jurídico-política, ou seja, orientação na linha de construção de leis, construção de estratégias de luta, né? Porque nem sempre queimar pneu na rua, fazer uma ocupação de terra é a melhor estratégia ou a melhor tática de luta naquele momento histórico, né? E compreender as ferramentas que o direito tem para retaliar, né? Para criminalizar, ou pelo contrário, né? Para abrir portas para que as demandas sejam conquistadas, é muito importante, né? Então esse segundo pilar é importante porque o saber jurídico ele ajuda na construção das estratégias e das táticas de luta. E o terceiro pilar é a advocacia popular, é a mobilização aí das ferramentas, né? Você saber em quais portas bater, né? Tem hora que você tem que ir para o judiciário, tem hora que você tem que ir para o Ministério Público, tem hora que você tem que ir para o Poder Legislativo, tem hora que você tem que ir para uma secretaria ou um ministério no Poder Executivo, né? Enfim, então a advocacia popular ajuda muito nessas ferramentas, né? E com isso a gente conseguiu, em 6 meses de atuação, nos tornarmos o projeto de extensão mais importante no direito da UNB, que tem uma tradição histórica de projetos de extensão
fantástica, né? É a casa do direito achado na rua, né? E a gente conseguiu estabelecer uma relação de muita cumplicidade com os 3 maiores movimentos populares de massa do Distrito Federal naquela época, que era o Movimento Sem Teto, o Movimento Sem Terra e o Movimento dos Catadores de Material Reciclável. Até para fechar, que já está muito longa a resposta, mas contando aqui que o contato com os catadores nós fizemos no contexto em que uma mobilização de mais de 1.000 catadores fecharam o lixão de Brasília, reivindicando a implementação da política de coleta seletiva, né? E é nesse contexto que a gente forja essa aliança, né? E tem um primórdio desse projeto, que é a luta dos indígenas. Ninguém sabe, mas tem índio em Brasília, na Asa Norte, né, que lutava lá em 2011 contra megaprojetos de edificação imobiliária do atual setor noroeste de Brasília, né? E eles tiveram uma vitória parcial, eles queriam uma demarcação de acho que era 20 hectares, se eu não me engano, eles conseguiram 5 hectares, tá lá, encravado, dentro do setor noroeste, na Asa Norte de Brasília, uma área hoje super valorizada, e foi na luta desses indígenas, Kátia, que nós juntamos esses advogados, advogadas populares, e vimos a necessidade de criar um projeto que depois virou a AJUP Roberto Lira Filho. E hoje eu sou, com muito orgulho, coordenador do NAJUP Josiana Evangelista, que trabalha com saúde mental. Existem pouquíssimos projetos Brasil afora que fazem assessoria jurídica popular com usuários da rede de atenção psicossocial. E também trabalhamos com 2 comunidades camponesas do MST e também uma escola pública de periferia, aqui em Jataí. Desculpem a resposta longa, eu tentei encurtar, mas, enfim, é isso. Não, perfeito, perfeito, Diego. E é isso que eu, particularmente, me atrai muito a assessoria popular jurídica dentro da extensão, quando iniciei, e pretendo continuar, como bem disse o professor aí, levar Brasil afora essa coisa que nos atrai realmente, é o contato direto, é você realmente estar inserido, né, nessas questões, é isso que nos atrai, e eu acho que os nossos companheiros e colegas também do Majup, eles têm talvez um pouco dessa visão que eu tenho. Me reportando agora a Kátia, Kátia, nós estamos falando de movimentos sociais, né, em toda a nossa conversa. Então, diante do conhecimento que você obteve já atuando nos movimentos populares do campo como o MST, você entende que as redes agroecológicas, tal como as redes Ecovida e Agroecologia, né, que é um grupo no qual trabalha em sua tese, né, podem ser compreendidos como movimentos sociais? E quais seriam, e se é que há, as semelhanças e diferenças entre esses 2 tipos de movimentos? Nós queremos ouvir um pouco. Bom, vamos lá, né? Então, eu acho assim, existe, por exemplo, quando a gente vai olhar os atores e atrizes do movimento ecológico nacional, tem muita diversidade. Nem todo mundo está pensando a mesma coisa também, né? Tem, vamos dizer, dentro dessa categoria da agricultura familiar, a gente tem uma diversidade, né, muito grande. E aqui, eu acho que, assim, por mais que exista uma articulação em rede, unindo todos os participantes, enfim, dos movimentos sociais em prol de outras agriculturas, eles resguardam as suas diferenças. Mas tem que buscar construir a partir do que eles têm em comum, né? Então, assim, eu entendo que eu uso muita referência do Milton Santos quando a gente fala sobre redes. Eu entendo a rede como uma espécie de território, né?
Então, como se existisse um território rede, que é um território que pode se constituir a partir das relações que vão sendo formadas entre, por exemplo, as diferentes entidades de assessoria, né, que estão presentes dentro do movimento ecológico, os grupos da agricultura familiar e camponesa, né, os técnicos que participam, técnicos e técnicas da extensão rural, e as universidades, pesquisadores e pesquisadoras. Isso forma uma rede. Se a gente usa, né, o conceito de movimento social tal qual, né, vamos dizer, apresentado pela teoria, eu acho que não é exatamente a mesma coisa. A gente teria que pensar acho que assim, a partir da rede que se forma, qual seria a definição de um movimento social mais adequada para retratar isso, né? Eu prefiro chamar como um território de resistência, por exemplo, né? Entendendo esse conceito de resistência como aquela coisa do existir resistindo, né? Ou seja, que o Carlos Walter Porto Gonçalves coloca, né? Ou seja, são grupos sociais, cada qual com suas diferenças, que têm similaridade em algumas lutas, né? E que se articulam em rede. Daí, por exemplo, nas experiências da transição ecológica, nessas questões do direito à alimentação, é importantíssimo a gente pensar nas redes campo-cidade, por exemplo, né? Então, agora, né, que o Brasil volta tristemente para o mapa da fome, importantíssimo que a gente tenha, por exemplo, movimentos como a MST produzindo muito alimento e alimento saudável, e esses alimentos chegando aqui e sendo distribuídos para as populações que estão com fome, né? Essas ações que estão acontecendo na pandemia são fantásticas e já aconteciam antes, né? Aqui se destaca justamente pelo seu trabalho, inclusive falando nessa questão, né? Gostei muito do recorte do projeto, Diego, né? Falar de saúde em todos os seus aspectos, falar da saúde coletiva, né? Eu acho que também ter uma alimentação saudável é base para a saúde mental. Então, essas articulações, eu penso nelas como sendo, assim, vamos dizer, os territórios redes, eles podem auxiliar a aproximação de algumas lutas sociais, né? Eu não colocaria como um grande movimento social, porque eu estou pensando, assim, na realidade dessas redes de cooperação, que são bem diversas, tal, e que têm interesses e valores que nem sempre vão ser coincidentes, né? Por exemplo, na rede de agroecologia que eu estudei na tese, a gente tinha presença, principalmente aqui em Curitiba e região metropolitana, do que eles se identificam como neo-rurais, né? Que são pessoas que moravam na cidade, que se aposentaram e que decidem ter uma vida no campo. Essa pessoa não necessariamente vai ter os mesmos valores do assentado ou da assentada da reforma agrária. E, por vezes, produziam conflitos, né? Existiam conflitos dentro do núcleo, que a rede tinha uma série de núcleos, assim, aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Por vezes tinha uma série de conflitos por não entender, assim, não ter a mesma lógica, por ainda ter muito a lógica do proprietário individual, né? Influenciando esse comportamento do que eles se auto-identificavam como neo-rurais. E aí eu penso, bom, né? Existe uma rede, a rede é um processo de aprendizado, eu acho. Porque com essas trocas, quando a gente observava nos encontros ampliados, por exemplo, da Rede Ecovida de Agroecologia, né, era fantástico assim observar, por exemplo, como que era a postura de grupos socialmente organizados como o MST, né, como eles se colocavam e a reação dos outros agricultores, que estavam às vezes em grupos menores, que tinham ainda algumas discussões mais voltadas àquele formato da propriedade individual, e eu acho que todo mundo saía dali diferente, né? Então, eu acho esse espaço do território rede bom para tudo, né? Para pensar outra sociedade, para assessoria jurídica popular, então, é essencial, porque as lutas são muito pesadas, né? E justamente essa troca, né? Do como fazer, os projetos de extensão, como vocês lembraram muito bem, assim, o projeto de extensão, ele só tem a ganhar se ele se articula nessas redes, né? É uma forma, eu acho que, de juntar forças diante das ameaças, dos riscos que tem por aí, né? Eu colocaria assim, se eu esqueci alguma coisa da tua pergunta, depois você me puxa a orelha aqui que eu falo de novo. Não, perfeito, perfeito, obrigada. Muito bom, Sil, Kátia, Diego. A ideia de dialogar
é talvez hoje um dos potenciais mais à mão que a gente tenha para aprender, né? Dada, inclusive, a nossa, enfim, nossa transformação de subjetividades de pesquisadores, né? Um mundo hiperlinkado, virtualizado, nos dá uma estafa, e a gente, quando é estudante, Sil, não talvez antecipa, você que foi estudante também da área, digamos assim, mais próxima da agroecologia, né? No litoral do Paraná, a gente, quando se torna professor, não imagina que esse é um trabalho que também nos desgasta e, às vezes, a gente tem dificuldade de aprender o que os nossos amigos, os nossos companheiros de luta, os nossos colegas institucionais pesquisam, trabalham. E hoje eu estou aprendendo muito aqui com vocês, Kátia, Diego, né? A riqueza dos fundamentos que vocês trazem, né? De, enfim, Milton Santos, a, a perspectiva marxista latino-americana e todo esse entendimento, né, das experiências que vocês têm, contribuem com a que a gente tem e vai permitindo com que a gente avance mais nessa interlocução, que espero continue, inclusive, entre nós. E nessa toada, né, eu volto aqui ao Diego para perguntar sobre também essa questão que envolve os movimentos sociais, os movimentos populares, enfim, esse eixo de debates. Diego, você tem participado ativamente da organização institucional e da articulação de pesquisas no contexto, por exemplo, do IPDMS, Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais. A professora Kátia faz parte, eu faço parte também, mas você hoje está na posição de articulação como secretário nacional, né, do nosso instituto. Nós gostaríamos de entender a sua avaliação sobre o papel dos movimentos sociais no atual contexto brasileiro e como nós podemos entendê-los de modo a viabilizar a pesquisa militante dos juristas críticos com esses atores coletivos tão importantes. É uma forma de levantar a bola para você, apresentar um pouco da tua perspectiva sobre os movimentos, mas em conexão com a experiência, por exemplo, do IPDMS. O que você me diz sobre isso, Diego? Muito bem. Acho que a primeira coisa, né, é que quem não conhece os movimentos sociais por dentro, como eles funcionam, geralmente fazem uma certa essencialização, né? Então, as pessoas acham que quem é do MST, por exemplo, nasceu com a camiseta e a bandeira do MST, né? E não, foram coisas da vida que levaram pessoas como nós, formadas na mesma cultura capitalista, patriarcal, homofóbica, racista, etc., a entrarem nesses movimentos, né? E que, portanto, reproduzem também valores da nossa sociedade que nós queremos transformar. Essa é uma primeira coisa, né? Os movimentos sociais são muito diversos, porque lutam por causas muito diversas, né? E nós temos desde movimentos sociais que têm causas mais específicas, até movimentos sociais que vão incorporando causas cada vez mais amplas, né? O próprio MST é um grande exemplo, né, de um movimento social que nasce na luta pela terra, mas que vai incorporando também a luta pelo meio ambiente, a luta pelos direitos das mulheres, a luta antirracista, a luta anti-homofobia, e assim sucessivamente, as lutas democráticas e tal, né? Então, assim, os movimentos sociais são muito ricos, são muito complexos e muito variados, né? Exatamente porque tem aqueles mais focados em certas pautas e outros que, apesar de terem suas pautas específicas, têm abraçado outras, né? A situação atual dos movimentos sociais do Brasil ela é muito difícil porque há um contexto de criminalização, né? De repressão, de crescimento de discursos neofascistas na sociedade, né? De tentativa de reforço da homofobia, do patriarcado, etc., mas que eu vejo também como reações a avanços desse período das últimas décadas em relação a essas lutas, né?
Então, por exemplo, eu diria que nos últimos 30 anos, poucos movimentos sociais no Brasil avançaram tanto e conquistaram tanto reconhecimento como os movimentos de mulheres, os movimentos LGBTs e os movimentos negros, né? E assim, sem idealização nenhuma, porque a gente sabe que ainda falta muito, mas se você for comparar com 30 anos atrás, os avanços são claros, eles são reais, né? E me parece que essa onda conservadora no Brasil, ela é um pouco uma reação a essas conquistas, né? Então isso faz parte da dialética da nossa sociedade, né? De conquistas, de retrocessos, é a luta de classes, é a luta de grupos sociais dominantes e dominados ocorrendo o tempo todo, às vezes com avanços dos oprimidos, às vezes com avanços dos opressores. E nós estamos no momento de avanço dos opressores, os oprimidos estão numa defensiva nesse momento, né? Mas eu sou um otimista incorrigível, né? Nesse sentido, eu acho que existem estágios de consciência que o oprimido ele não aceita retroceder. Então a mulher ela não vai aceitar voltar àquele padrão de 50 anos atrás. O negro não vai aceitar voltar ao padrão de 30 anos atrás. O LGBT não vai aceitar voltar ao padrão de 20 anos atrás. Vai ter luta, vai ter resistência, né? E nesse sentido, falando um pouco do IPDMS, né? Eu acho que assim o papel da pesquisa é muito importante, né? Porque a pesquisa ela joga luz para elementos da realidade e as definições de agenda de pesquisa elas são baseadas em escolhas, né? Ou seja, faz muita diferença você escolher um determinado tema ou um outro tema de pesquisa. E na medida em que o IPDMS é criado com a perspectiva de ter uma articulação orgânica com os movimentos sociais, isso significa que deixa de ser papel apenas da academia, dos acadêmicos e acadêmicas, dos pesquisadores e pesquisadoras, definir a agenda de pesquisa, né? O papel do IPDMS é dialogar com esses movimentos sociais para que eles também nos apontem agendas de pesquisa, problemas de pesquisa, temas de pesquisa que são relevantes, porque ao pesquisar esses temas, nós estaremos jogando luzes e compreendendo melhor certas situações, né? E até uma coisa muito importante, muitas vezes os movimentos falam, olha, muito legal vocês quererem nos pesquisar, porém, para nós, em muitas situações, é mais importante pesquisar os nossos opressores, né? Então, o movimento camponês, volta e meia, pede para a gente pesquisar a ação do latifúndio, né? Ou a ação dos jagunços, a ação do sistema de justiça que criminaliza a luta social, né? Ou que acoberta crimes praticados pelo latifúndio no campo, né? Estamos aí com uma pesquisa sobre massacres no campo na Nova República agora, né? Então, essas agendas elas têm que ser definidas coletivamente, né? Eu também defendo assim, nosso papel não é simplesmente pesquisar aquilo que os movimentos querem e ponto final. Acho que o papel é de dialogar, né? Porque nós temos uma bagagem, o movimento tem uma bagagem e é a partir do diálogo entre as perspectivas que a gente tem que chegar em agendas comuns que sejam relevantes para a luta desses movimentos, né? É um pouco isso, Ricardo. Até o momento em que a gente consiga ser o pesquisador movimento, né? Isso. Acho que, evidentemente, nós caminhamos no sentido de que melhoramos bastante, né, nossa interação com os movimentos do ponto de vista da universidade, né? Mas, por outro lado, ainda encaminhamos, mas engatinhamos e algumas experiências como a do IPDMS, que é essa que você relata, nos dão bons ares, assim como, e que inclusive não está dissociada dela, né? A das turmas do Pronera, né?
as 6 turmas de graduação e uma 7ª de pós-graduação do Pronera que tivemos no direito no Brasil, 2 elas em conclusão ainda, né? Nos apontam para essa dimensão, e eu queria, inclusive, dividir com vocês, Kátia, Diego, claro, essa nossa entrevista fica gravada conjunturalmente, né? Mas nós estamos concluindo vários textos, livros, não é mesmo, Kátia? Que relembram essas memórias todas. Por exemplo, e deveríamos ter feito isso desde o começo, né? A homenagem à nossa querida Aline, se a Kátia depois quiser falar, que vai ter um livro rememorando a sua trajetória, que infelizmente nos deixou por conta do genocídio praticado pelo Estado brasileiro nesse ano, decorrência da pandemia. Nós estamos também finalizando agora exatamente o livro que vai resgatar a experiência da turma Nilce de Souza Magalhães, como um todo, que houve aqui, né, na UFPR. Também via IPDMS, Diego, nós estamos, aliás, acabamos de concluir a organização do 3º volume dos cadernos do Pronera, que é aí já um espaço para vocalizar as pesquisas dos estudantes e das estudantes, né, das turmas Brasil afora, não só de uma turma específica. E eu diria para vocês ainda mais do que isso, esse ano a gente comemorando os 20 anos do Majup, vamos ter o livro, vamos fazer uma tentativa aqui de até o final do ano conseguir fazer um livro que resgate a memória do Majup nesses 20 anos. Então, assim, são muitas coisas acontecendo e nós caminhando, mas, ao mesmo tempo, aprendendo a fazer tudo isso. Acho que essas experiências todas precisam ser rememoradas, porque talvez aqui, por exemplo, eu me reporto a Silvana, que já está concluindo quase o curso de Direito, né? A experiência do Pronera para os novos estudantes é quase que como uma coisa do passado, apesar de ter se concluído em 2019. Não é? Por quê? Porque as experiências estudantis elas passam muito rápido, a gente precisa reavivar sempre essa memória. Né? Em coisa aí de 2 anos, não haverá mais ninguém na UFPR estudante que conheceu a turma do Pronera, por exemplo, que foi tão impactante para a nossa experiência local aqui. Enfim, então essa é uma oportunidade que a gente tem aqui de conversar com vocês, também nesse sentido da memória, né? Como esse conjunto de diálogos entre a assessoria jurídica popular, os movimentos populares e a universidade. É por isso que agora eu vou fazer uma pergunta já sinalizando para o nosso bloco final, para a Kátia, né? Buscando, nesse contexto, experimentar um pouco da experiência que a Kátia possa nos revelar aqui, como pesquisadora e extensionista. No caso do ECOA, não é mesmo, Kátia? Que você trabalha muito bem com os teus temas de intervenção, seja na pesquisa, seja na extensão, e a partir disso a gente gostaria de saber como você compreende o papel da universidade pública brasileira no contexto em que a gente vive, que inclusive a gente sabe não é o mais feliz da nossa história. Incrivelmente, já tivemos momentos mais interessantes da nossa história recente. Queria que você pudesse, de repente, descrever um pouco do ECOA e, a partir da experiência do ECOA, evidentemente que não é a tua única experiência na universidade, nem na Universidade Federal do Paraná, mas a partir dela, sei lá, expressar a sua ideia de universidade pública para a gente ter um alento, né, nesse momento de tantas dificuldades pelo qual passamos. Kátia. É verdade. Eu acho que eu começaria justamente por essa questão do papel da universidade, inclusive lembrando uma frase que a Aline trouxe quando ela escreveu o trabalho de conclusão de curso. Né? A Aline Maria dos Santos Silva, assentada da Reforma Agrária, formou-se em Direito com a turma do Pronera, né, em 2019, entrou no mestrado nesse ano, em 2021, né, e teve sua vida, né, e seus projetos interrompidos, justamente, né, diante dessa situação caótica da Covid-19, com as suas responsabilizações por parte do Estado, como o professor Pazello bem apontou. E ela, né,
sempre foi extensionista, atua no Majup, atua no ECOA. Eu acho que lembrar da atuação da Aline é importante, porque ela lembra também que os projetos de extensão, eles dialogam, porque se dialogam com os movimentos, a gente se encontra, né? A gente se encontra em várias atividades. E ao mesmo tempo que existem os encontros entre os projetos, não são todos os projetos que se encontram, né? São os projetos que têm afinidades. Mas aí a gente se encontra na extensão e se encontra na pesquisa também, né? Pelas essas mesmas afinidades. E eu acho que a pesquisa e a extensão andam juntas, né? A trajetória da Aline é bem significativa para isso, porque ela fazia extensão, mas ela estava na iniciação científica, né? Ela fez trabalho de conclusão de curso sempre a partir do olhar dela, que era também o olhar dentro da sua condição de agricultora camponesa, né? E aí, quando ela vai para o mestrado, ela traz toda essa bagagem da pesquisa e extensão, enfim, coloca, né, a discussão do feminismo camponês e popular enquanto proposta de pesquisa, interessantíssimo, e infelizmente, né, tivemos esse, nossa, lamentável perda, assim, deixou todo mundo muito triste na universidade, né, a Aline foi oradora da turma do Pronera, né, um discurso de formatura belíssimo, e assim, uma trajetória super importante também. E ela coloca no TCC, né, ela diz assim, que ela agradece à universidade pelo fato de ter sido acolhida enquanto agricultora camponesa e faz o desejo de que a universidade sempre possa acolher outras e mais mulheres camponesas que têm o sonho de transformar o mundo pelo conhecimento, né? Então aí ela diz tudo. Qual é o papel da universidade, né? E qual é e deve ser, né? Sempre garantir esses espaços, né? Ou seja, tem que ter espaço, né? A universidade tem que ser um lugar de fala, né? De todos os grupos sociais vulneráveis e essas pessoas têm oportunidades aqui. Tem que ser um diálogo aberto, tem que ser um diálogo plural, tem que produzir ciência, né? Hoje em dia é estranho, né, entrar nessa discussão, mas tem que produzir ciência, e ciência sem descuidar dos saberes locais e tradicionais, desse aprender junto, né? E toda a discussão que tem ligada a isso, né? E é um espaço de solidariedade, de cooperação, a universidade é isso, né? Eu acho que é e deve ser. E mesmo dentro de um forte contexto de retrocesso, a universidade deve ser resistência, né? Nessa ideia do existir resistindo, né? Poder dizer que realmente aqui se produz ciência de qualidade, que existe, né, uma série de coletivos de alunos, pesquisadores, pesquisadoras que estão justamente produzindo, né, muita coisa, muitos estudos de qualidade, sem deixar de lado, né, todo o papel, vamos dizer assim, sem esquecer, né, que a universidade deve ser, sim, um lugar de fala de todos e todas. Eu acho que eu colocaria nessa forma, sabe? Obrigada até, Pazelo, por lembrar dessa questão da Aline, assim, né? Questão, né, de toda a trajetória dela, enfim, dessa trajetória linda e bruscamente interrompida, né, na Aline. E você me colocou também aqui, além do papel da universidade pública, tinha uma outra parte da pergunta que eu tinha esquecido, que é justamente falar da trajetória do ECOA nesse processo, né? Então, assim, o ECOA ele tem uma trajetória interessante, assim, ele surgiu de 2 outros projetos de extensão que estavam ambientados no direito, que eram políticas públicas para a agricultura familiar agroecológica e conflitos socioambientais de comunidades tradicionais, né? Os 2 projetos eram tocados ao mesmo tempo, de 2013 a 2015, né? Eu coordenava esses 2 projetos. Quando chegou no prazo final formal, né? Porque o prazo do projeto não se encerra, a gente fez uma reunião e falou, não tem necessidade de separar esses temas, porque tem categorias comuns, né? Então, por exemplo, noção de territórios, conflitos socioambientais, a ideia de resistência, né? A assessoria jurídica popular, são discussões que estavam ali. E aí a gente reuniu, fez um projeto de extensão, no que se chamou ECOA, né? Foi uma decisão do grupo em chamar ECOA, lembrando, né, a origem. É uma palavra do Tupi-Guarani que indica lar, morada, mas ao mesmo tempo a gente brincou com a palavra do ecoar, né? De enfim, ampliar assim as vozes
que denunciam justamente as graves violações de direitos que decorrem desse modelo de desenvolvimento, né? E aí saiu o ECOA, Direito Ambiental para Todos. Também teve uma trajetória, ele tem um prazo formal de encerramento, o Majup sabe bem disso, né? Os prazos do sistema, de colocar relatório e tal. Ele se encerrou em 2019. E aí, ao lado disso, o que aconteceu? Né? Eu era professora da pós de Meio Ambiente e de Desenvolvimento, não era professora da pós do Direito. E aí a gente fez um braço do ECOA lá no Meio Ambiente e Desenvolvimento, né? Onde tinha uma formação interdisciplinar, tal, etc. Né? Tinham alunos e alunas que fizeram suas dissertações e teses ali no âmbito do ECOA, um grupo de pesquisa que nasceu na pós, que se chamava ECOA, Direito, Movimentos Sociais e Natureza. Aí, né, quando encerra o projeto, acho que é o longo, né? A gente não foi exatamente a partir de 2019, mas esses dois grupos, claro, dialogaram, né? Nesse diálogo, a gente junta as coisas e a gente cria daí o núcleo de pesquisa e extensão ECOA, que daí vai a registro lá no CNPq e que, por enquanto, se representa quanto projeto de pesquisa, né? Porque o prazo do anterior encerrou em 2019, então, para esse ano, com a pandemia, a gente ainda não formalizou dentro da universidade como projeto de extensão, mas é um projeto de pesquisa e extensão. E agora reunindo também pós-graduandos, né? Aqui do programa de pós-graduação em Direito. E, assim, eu acho que a grande contribuição que a gente pode dar nesse debate, lembrando, assim, da trajetória do ECOA, é justamente que a gente continua nesse objetivo, né? Produzir essa ideia de construção de direitos, é muito boa que o Diego falou, né? Então, produzir, construir, fazer um diálogo com grupos sociais vulneráveis diante de um modelo hegemônico de desenvolvimento, né? Para buscar experiências que venham ser experiências significativas para essa ideia, né, de recuperar essa simbiose, esse metabolismo dos seres humanos e não humanos com a terra e a natureza, ao mesmo tempo denunciar as violações, né, que são promovidas pelos conflitos socioambientais, entender os conflitos socioambientais como uma categoria jurídica de análise, né, porque fica sempre esse campo, como eu venho, essa questão da interdisciplinariedade é algo interessante, porque, assim, quando você vai dialogar fora do espaço do direito, você é visto como alguém que vem do direito e que é forçosamente disciplinar, e às vezes é bem difícil a gente tentar dizer que a gente pensa um pouco diferente. Aí quando você vai dialogar dentro do campo do direito, aí muitas vezes você é visto como o interdisciplinar, tal, etc. E aí fica aquele espaço do não lugar. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que se colocar no seguinte sentido: se há um não lugar, esse não lugar é o lugar. Então, vamos lá, né? E tentar sempre fazer. Acho que o ECOA tem essa perspectiva de acolher alunos que não vêm só da formação jurídica, porque a gente aprende muito, né? Coletivamente nesse sentido. Tem essa preocupação de ter atividades que estão vinculadas com graduação e pós, e, ao mesmo tempo, intergrupos, porque eu acho que nós somos poucos e as demandas são muitas, e é muito interessante a gente fazer esse diálogo intergrupos direito e fora do direito, vamos dizer assim, né? Eu acho isso fundamental. E, vamos dizer assim, eu acho que a principal ideia nossa agora, assim, que a gente está pensando em organizar, é justamente refletir internamente, que a gente está numa organização interna, assim, sobre o que é assessoria jurídica popular em conflitos socioambientais. Né? Eu acho que esse ponto é importante. Tipo, o que é, que, como o Diego citou, né, por exemplo, essa ideia de produzir uma pesquisa, né, de qualidade a partir das necessidades dos grupos sociais vulneráveis e movimentos sociais é bem importante. E, ao mesmo tempo, o que é essa pesquisa? Né? É uma pesquisa militante? Sim, porque a palavra militante, na verdade, ela está incluída no agir social, né? Não existe quem não milita em prol de algo. Né? E aí essa proposta da pesquisa militante é extremamente importante também. Né? E aí essa é a reflexão atual, para o qual, inclusive, convido vocês para a gente, inclusive, ampliar esse debate de alguma forma em outros momentos, porque a gente tem que refletir coletivamente esse como produzir
para os movimentos, com os movimentos e produzir uma pesquisa de qualidade, se é realmente interessante conhecer a realidade, vamos dizer, do outro lado, né? Produzir estudos nesse sentido e por aí vai. Então, não sei se eu atendi bem todos os itens assim, mas era essa a ideia, assim. Qualquer dúvida, vocês me perguntam de novo, se eu esqueci alguma coisa, eu comento. Muito bom, Kátia. A memória da Aline, a tua posição sobre a universidade e a trajetória do ECOA estão registrados aqui, né, humildemente, nesse momento da nossa entrevista. Sil. Eu tive o prazer de participar do último seminário do ECOA e foi, assim, maravilhoso, enriquecedor, conhecimentos assim maravilhosos que traz isso que foi falado ainda há pouco, acho que até foram palavras do Diego, essas vozes que estão ecoando e surgindo, né, e se fazendo ser ouvidas, que é necessário, né? E também agora me direciono ao próprio Diego, falando ainda de universidade, Diego, no ano de 2009, você publicou um verbete intitulado Universidade Popular, né? No qual você aborda a universidade como uma instituição de dominação, salvo engano, página 424, mas também como um espaço de disputa, que está na página 425. Você poderia nos falar sobre isso, nos falar um pouco a respeito da sua compreensão, né, de hoje sobre a universidade? A palavra é sua. Muito legal você trazer esse tema. Faz bastante tempo, né? Já tem mais de 10 anos que eu publiquei esse verbete. No final da minha graduação na UFPR, eu participei de um grupo de estudantes extensionistas de vários cursos da UFPR que discutiam um movimento para uma universidade popular, né? Hoje tem um MUP, que é nacional, mas era uma outra perspectiva naquela época, né? Era o debate sobre universidade popular e um dos debates que existia lá é se era possível uma universidade popular, né? E, ao mesmo tempo, havia um debate sobre se a tal da universidade necessária defendida pelo Darcy Ribeiro seria uma universidade popular. E era um grupo muito radicalizado, né? Então, tinham autonomistas, tinham anarquistas, etc. E uma posição que reverberou muito naquele grupo, naquele momento, foi de um texto do Maurício Trachtenberg, né? Que professor da Unicamp e tal, com posturas bastante críticas. E ele tem um texto chamado A Delinquência Acadêmica, em que, em uma certa passagem, ele fala que a universidade é uma instituição dominante voltada à dominação. E aquilo a mim calou fundo, né? Porque a gente luta tanto dentro da universidade para ela se pintar de povo, para ela produzir conhecimentos em prol de quem mais precisa, dos oprimidos e oprimidas da nossa sociedade, mas às vezes parece que a gente está enxugando gelo, né? Ou a gente está tapando com uma pá um buraco que é cavado com uma retroescavadeira todos os dias. Então, às vezes é desanimador, né? Se eu contar para vocês o que está acontecendo na minha supernova aqui agora, vocês vão chorar, tá? Mas vamos deixar isso para um outro momento, né? A reflexão, então, naquele momento, ela foi a seguinte, né? A universidade é uma instituição que foi criada na Europa no século XIII, no contexto da Igreja Católica, né? O modelo de Bolonha, etc., né? E é uma instituição que transitou durante toda a modernidade. E ela institui um lugar de privilégio, ela institui um saber privilegiado, né? Então, a modernidade, ela transferiu, né, o privilégio do saber da religião para a ciência, ciência produzida na universidade. Então, na medida em que surge a universidade, surge esse lugar de privilégio e esse elemento de separação social, né, entre os que sabem e os que não sabem. Então, você está na universidade, você sabe. Você não está na universidade, você não sabe, né? Então, isso é muito perverso.
Nós temos que quebrar essa perspectiva, né? Agora, tem a perspectiva anarquista, que propõe simplesmente acabar com a universidade do dia para a noite, né? E o que eu propus nesse verbete foi uma reflexão sobre a transformação da universidade mediante a ampliação da universidade. Então, a partir do momento em que todo mundo esteja dentro da universidade, não há mais universidade, porque não há mais essa cisão entre os que sabem e os que não sabem, né? Então, ao mesmo tempo em que você... E como fazer isso, né? Fundindo saberes acadêmicos, universitários, com saberes populares. Então, eu não vejo que a superação da universidade vai se dar antes que a universalização do saber acadêmico, mas não esse saber, um saber transformado, né? E eu também não vejo como o saber acadêmico possa permanecer intacto a partir do momento em que ele deixe de ser um lugar de privilégio para ser um lugar no qual todos e todas têm o direito de estar, né? Então, esse saber ele vai ser transformado, querendo ou não, né? Eu posso estar sendo um pouco utópico, um pouco idílico, um pouco otimista demais, mas eu acho que o caminho do debate tem que ser um pouco nesse sentido. Eu agradeço vocês trazerem a memória desse verbete. Imagina, Diego. E eu vou abraçar você na palavra assim, otimismo. Estou com você e não abro. Né? Vamos caminhar para esse novo momento, né? Eu ainda acredito nesse novo momento, né? Então, nós estamos encerrando essa entrevista. Foi enriquecedora, de uma grandeza enorme de conhecimentos, passear sobre a trajetória de vocês, isso foi maravilhoso, né? E conhecê-los, né? Ainda não tive o prazer de conhecer a professora Kátia pessoalmente, mas já ouvi falar muitíssimo nos corredores, né? Enquanto presencial, né? Na nossa universidade. A você, Diego, nosso carinho, né? Nosso respeito pela sua história e trajetória, e tão prestativamente nos atender a esse convite. Então, nós participamos hoje faço aqui uma correção, é a nossa 6ª entrevista, né, e não 4ª, como eu havia dito no início, né, das memórias da assessoria jurídica popular organizada pelo Majup, Isabel Silva, e eu agradeço a vocês, nossos queridos convidados, Kátia, Diego, pela contribuição com essas atividades tão importantes para o nosso projeto. Foi enriquecedor. Então, eu ainda agradeço também ao nosso coletivo, que estão nos bastidores, nos assessorando, né? Estão aí possibilitando esse momento, né? E principalmente a Bárbara, que foi a nossa relatora aí, né? Que nos organizou nossa entrevista, nosso carinho a ela, agradecimento. E eu passo a palavra a vocês para despedirem-se e fiquem à vontade. Começo com você, Kátia. Oi, Silvana. Então, a gente não se conhecia ainda pessoalmente? Que coisa maluca, né? Esse tempo que a gente está vivendo. Espero que a gente consiga se conhecer presencialmente logo, né? Mas eu queria agradecer, né? Nossa, fantástica a oportunidade da gente fazer esse diálogo aqui. Quero dar os parabéns, né? Desejar vida longa para a Majup Isabel da Silva. Vocês são muito importantes, sabe? E a atividade que vocês estão organizando, assim, essencial, sabe? Como o Pazello bem recordou, essa questão da memória tem que estar aí, tem que estar, sabe? Vocês estão fazendo um trabalho muito legal. Queria agradecer a Stephanie também pela... Eu queria até fazer um pedido, Stephanie. Se no final a gente pode fazer aqueles print, assim, você mandar para mim, porque eu realmente não sei o que fazer, né? Como fazer isso. Mas ia ser bem legal ter uma foto, assim, todo mundo bonitinho, assim, fazendo um sorrisinho, né? Porque às vezes a gente vai tirar o print e sai sempre alguém meio esquisito. Aí eu te pedi esse favor, né? Queria também saudar a todos e todas, né? Em nome de vocês, assim, que fazem parte do Majup, dizer que estamos aí para dialogar. A Ana Gabriele, que está aqui
né? Ela faz parte da iniciação científica do ECOA. Então, né, é aquilo que eu acabei de falar, esses encontros nossos, assim, são muito importantes. Queria agradecer ao professor Pazello pela gentileza do convite, né? Que bom que saiu, deu certo. A gente teve uns probleminhas de datas aí, mas fechou bem. Né? Queria, de novo, fazer a saudação ao meu colega aqui, né, de conversa, de entrevista, o Diego. Eu acho que, professor Diego, a gente tem algumas afinidades, principalmente essa questão da territorialidade nômade, acho. Porque eu também, embora não tenha, assim como você, feito essa circulação, né, mas eu dei muita aula fora do curso de Direito, em outros cursos, né? E eu me lembro que tem um colega nosso, que é o professor Jorge Montenegro, que falava isso para mim. Ele falava, você está aí nessa territorialidade nômade, né? Dando aula em vários campos da universidade e tal. E eu lembro que a gente se encontrou, né? No campus lá do Centro de Estudos do Mar, né? Que é um lugar também muito bacana. Eu lembro com muito carinho, assim, nas aulas que eu dava lá. E estamos nessa, né? Acho que para mim foi uma grande satisfação. Acho que a gente tem muito a dialogar. Então, também agradeço aqui pela oportunidade dessa prosa ter saído. E é isso. Bom, eu também só quero agradecer a Silvana, ao professor Ricardo, dizer que foi uma honra estar aqui com vocês e com a professora Kátia. Fico muito feliz de fazer parte da história, de alguma forma, do Majup Isabel da Silva, né? Tenho muito orgulho de ter participado daquele Sajup num momento que foi muito difícil, e ao mesmo tempo que formou uma geração, né, que foi a geração que preparou as bases da turma do Pronera, que preparou as bases da geração seguinte, que refundou o Sajup, né, enquanto Majup, Isabel da Silva. Quero agradecer ao Ricardo por segurar essa bandeira, né, porque, enfim, a assessoria jurídica popular é um movimento nacional e era muito importante que a UFPR mantivesse esse espaço, né, essa participação. E dizer assim, Kátia, que eu acho que nós temos muito mais coisas em comum, né? O direito socioambiental, para mim, é um tema muito importante, né? É um tema de reflexão no meu mestrado, mas não só. Dizer para vocês que eu quase já seria colega de vocês aí no Paraná, porque eu passei em segundo lugar no Centro de Estudos do Mar, né? Cheguei a ser chamado, né? Porque a professora Daniele, ela foi a primeira colocada, ela saiu, e aí eu fui chamado, mas eu já estava aqui em Goiás, e aí foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, mas eu decidi permanecer aqui pelos trabalhos que a gente estava fazendo, pela importância daquilo que estava acontecendo aqui, né? Entre outras coisas, né? Mas quem sabe talvez a vida nos leve a permitir voltar para o Paraná, para a terrinha, em algum momento e olhar o Paraná hoje de uma forma diferente, né? Eu queria terminar dizendo para os estudantes, para as estudantes, né? Conheçam, abram os olhos de vocês, né? As pessoas, especialmente de Curitiba, que mal conhecem a região metropolitana, que dirá o Paraná, que dirá o Brasil, que dirá a América Latina, né? Abram os olhos, abram as perspectivas, porque isso muda a visão do nosso próprio espaço, do nosso próprio território, e a assessoria jurídica popular ajuda muito nisso, né? Porque tira a gente do nosso lugar, da nossa bolha, e nos coloca perante outras realidades, e a partir delas a gente é tomado de desafios, e nesses desafios é que o conhecimento cresce, né? Os temas de pesquisa surgem, e a gente cresce enquanto pessoa, para além de crescer enquanto profissional, acadêmico, etc. É isso, longa vida ao Majup. Obrigado, gente. Eu que agradeço vocês, Kátia, Diego. Para mim, foi uma entrevista tomada de emoção, já que nós estamos, né, nesse momento tão difícil das nossas vidas e tanta coisa acontecendo.
poder ter dois companheiros de trajetória aqui, para mim, é muito importante, né? Diego é mais, eu diria, majupiano do que eu, porque houve um momento em que ele, na graduação, continuou e eu saí. É uma longa história, quem sabe um dia a gente reconta. E a professora Kátia, eu não tenho palavras para dizer sobre a parceria que ela permite que a gente tenha dentro do curso do Direito, né? Que às vezes apresenta tanta aridez para nós. Obviamente, cumprimentando os dois entrevistados de hoje, também cumprimento a Silvana por ter feito exemplarmente, né, esse desafio de também ser uma comunicadora. Nós estamos arriscando, aproveitando esse período de trabalho em casa, né, para testar essa experiência das entrevistas. Acho que é uma oportunidade para a gente deixar registrado, assim como todo o coletivo do Majup, né? Tivemos a participação fundamental da Bárbara na preparação da entrevista, da Stephanie nos bastidores, do Felipe na organização da sala, da Ana Gabriele aqui, que também faz parte do nosso coletivo, assim como da pesquisa da professora Kátia. E, considerando todo esse conjunto, eu gostaria de encerrar, sempre de uma maneira artística, essas nossas entrevistas, citando o trecho de um poema de um de nossos mais, a meu ver, ternos poetas brasileiros, o amazonense de 95 anos, Tiago de Mello, que no livro Poesia Comprometida com a Tua e a Minha Vida, escreveu o poema Para os que Virão. E ele diz assim: não importa que doa, é tempo de avançar de mão dada com quem vai no mesmo rumo, mesmo que longe ainda esteja de aprender a conjugar o verbo amar. É tempo, sobretudo, de deixar de ser apenas a solitária vanguarda de nós mesmos. Se trata de ir ao encontro. Dura no peito, arde a límpida verdade de nossos erros. Se trata de abrir o rumo. Os que virão serão povo e saber serão lutando. A entrevista de hoje foi mais uma celebração desta que estamos construindo como a primeira e profunda pessoa do plural. E é para os que virão lutando que lembramos as nossas memórias da JP. Até a próxima entrevista do nosso programa.